Recebam uma cordial saudação todos os diretores da Embaixada de Ativistas pela Paz aqui presentes, Gabriela Lara, diretora-geral da Embaixada dos Ativistas pela Paz, também Ruth Soto, a encarregada das finanças, e também todos aqueles que participam nos projetos da Embaixada da Paz aqui no Paraguai. E seu diretor, o seu coordenador nacional, licenciado William Parras, e sua esposa, com os quais todos poderão se comunicar aqueles que queiram participar nos projetos da Embaixada dos Ativistas pela Paz, do qual, pois, viram o documentário que foi passado. Assim também, minhas saudações à família For Life aqui presente, que são quantos? Quantos aqui presentes são da família For Life? E eu também. Eu lhes felicito por terem escolhido a For Life como a ferramenta para fazer realidade seus sonhos e suas metas. E eu lhes felicito porque escolheram uma boa companhia, uma boa ferramenta para fazê-las realidade e que permaneçam. E também recebam minha cordial saudação todos os ministros das diferentes igrejas e congregações que estão aqui presentes. Que Deus lhes abençoe, que abençoe suas congregações e abençoe todos aqui presentes. Para esta ocasião, vamos ler uma escritura que é muito importante para podermos compreender o que é ser um crente em Cristo. Em Efésios capítulo 2, no capítulo 2 da carta aos Efésios, a partir do versículo 11 em diante, o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios e para os gentios, nos disse: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, desfez a inimizade na sua carne, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo,
las enemistades. matando com ela Vino y anunció las buenas as nuevas de inimizades. paz a vosotros, E vindo, que estabais lejos, ele evangelizou a paz a vós que estáveis porque longe por medio de él, e aos los que estavam unos y perto, vosotros, porque por ele ambos tenemos temos entrada por acesso un ao mismo Pai, espíritu al em Padre. um mesmo Así Espírito. que ya no sois Assim que vós já extranjeros, não sois ni estrangeiros advenedizos, e nem sino forasteiros, concidadãos dos santos, mas concidadãos dos membros santos da e família de membros Deus, da família de Deus, edificados sobre el fundamento dos edificados apóstoles sobre o y fundamento dos profetas, siendo la apóstolos principal e piedra dos del ángulo, profetas, Jesucristo mismo, en quien todo de el que Jesus edificio Cristo é a bien principal pedra da coordinado esquina, va creciendo para no ser qual un todo o templo edifício bem santo no ajustado Señor, cresce em para quem templo vosotros santo no também Senhor, no sois qual também vós juntamente juntamente edificados sois para a morada de edificados Deus para a morada de em Deus espírito. em espírito. Que Deus Que bendiga Deus nossas abençoe as almas com nossas sua almas com a palavra e sua nos permita palavra e nos permita entendê-la. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Deus ha estado creando Deus esteve criando em Cristo en Jesus Cristo Jesús uma família familia com vida con vida eterna. eterna. Consequentemente, Viene a ser una veio nueva a ser uma nova raça. porque la Porque familia a família humana terrena, terrenal, desde desde la a caída sua del queda no jardim do Éden, perdió perdeu a la vida eterna. eterna. Deus advertiu a Adão de que no dia em que ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, Ese día, morreria nesse dia. E ele morreu para a vida eterna. Adán y Eva, Tanto Adão como Eva, quando comeram da árvore da ciência do bem e do mal. E somente restou-lhes uma vida temporária, que para Adão acabou se le acabó aos a los 900 900 e tantos anos de y algo idade, de años, como a los 930 como que años, 930 anos de idade. por el capítulo 5, Isso está pelo capítulo 5 do Gênesis, onde nos fala exatamente los años os anos que vivió que Adão viveu. dice que fueron 800, Onde nos diz que foram 830 anos. y aunque para E mesmo una que persona en la actualidad para uma vivir pessoa que atualmente vivesse 930 años, 930 anos, casi le pueden decir que quase se casi poderia un dizer viejo como Matusalén, que vivió 900 que está tão velha como Matusalém, que viveu 969 anos. Mas com tudo isso, embora pareçam muitos anos, mas se forem colocados em comparação com a eternidade, não chegaria a ser nem um grãozinho de areia, porque a eternidade não tem tempo. Portanto, esta foi a única herança que Adão e Eva nos deixou quanto ao espaço de vida, ou tempo de vida aqui na Terra. Uma vida temporária e que atualmente termina antes dos 100 anos, quase sempre. E foi isso se encurtando de geração em geração. Mas essa família de Deus, os filhos e filhas de Deus, que Adão e Eva teriam que trazer com a vida eterna, Deus novamente a trouxe em cena e vou lhes mostrar o Adão do qual vem essa família com vida eterna que foi concedida por Adão. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos fala aqui de Cristo. E aqui nos diz que como em Adão todos morrem, em Cristo
vivificados, todos serão vivificados, traídos à vida eterna. trazidos para a vida eterna. Capítulo 15, versos Capítulo 15 da carta aos Coríntios, 45 em adelante. a partir do versículo 45 em diante, dice, un poquito antes. ou mesmo antes um pouquinho. 43 em adelante diz assim: Vamos ler a partir do versículo 43. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O último Adão é Jesus Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, isto foi Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo. E digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis, aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, ou seja, que nem todos morreremos. No último dia, haverá um grupo de crentes em Cristo que verão a vinda do Senhor, verão os mortos ressuscitados que virão com Cristo, e estas pessoas serão transformadas sem ver a morte, ou seja, que ninguém chorará por essas pessoas. É porque nós não podemos entrar no reino de Deus com corpos corruptíveis. A corrupção não herda a incorrupção, ou seja, nesses corpos corruptíveis, nós não podemos viver eternamente, porque então seria um corpo incorruptível. Então, tem que haver uma transformação nos nossos átomos, em nossos corpos, para que tenhamos o corpo semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem, o qual está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Quando ele ressuscitou, não o reconheceram, e estiveram com ele por 3 anos e meio no seu ministério. E nem sequer Maria Madalena o reconhecia. E aqui continua dizendo o apóstolo São Paulo, no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. E é um mistério tão grande, mas que será materializado, concretizado, o conteúdo desse mistério com a vinda do Senhor, com os santos que estão no paraíso em seus corpos angelicais e teofânicos. Eles virão com Cristo na sua vinda para receberem o corpo físico glorificado, na semelhança do corpo físico glorificado que Jesus Cristo tem, com o qual Cristo podia comer. Eles criam que ele fosse um espírito, que fosse, ou que era um corpo espiritual, mas ele lhes disse: vejam que eu tenho carne e osso, e um espírito não tem carne e nem osso. E lhes pediu: tem algo para se comer?
Disseram que sim, lhe trouxeram um favo de mel e um pedaço de peixe. Así es que E ele comeu ali perante eles. E se deram conta de que era o Senhor. Porém, não o reconheciam, pensavam que fosse um espírito. Assim que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, também poderão comer. Poderão comer comida paraguaia. así es que ya saben que dijeron que pueden Aqueles que venham para cá. De comer. modo Algunos que distritos dirían, vocês "Vamos já a invitar a sabem ellos mismos". que disseram que Pero poderão qué bueno comer. que se hayan invitado. Em alguns lugares Qué bueno diríamos, que hayan dicho que aceptarán eles convidaram a si mesmos. Porém, que bom que já tenham se convidado. de lo que Que bom tengamos. que tenham dito que aceitam Recuerden ou que aceitarão o nosso convite para comer conosco o que quer que tenhamos. 17 y 18 del Génesis, Lembrem-se de que Abraão, visitaron lá no capítulo 17 e também no capítulo 18 do personas del Gênesis, cielo, lhe que fue visitaram Dios, 3 personagens do céu, os quais foram Deus, Elohim, de uma forma visível e tangível, palpável, con sus arcángeles junto y com seus arcanjos principais, Gabriel e y Miguel. Abraham los invitó Logo, Abraão os convidou para um almoço una ternera, de uma bezerra nova, tierna, con panes, também com pães, con com manteiga, leche, com leite, todas estas cosas que todas se essas preparaban coisas que se a un invitado preparavam especial. para um convidado Y especial. ellos esperaron que E eles esperaram que Abraão ordenasse a seu servo que preparasse tudo. comieron con Abraham, Eles almorzaron aguardaram con e comeram com Abraão, almoçaram com ele. personajes, Personagens de outra dimensão. el mismo Dios, O próprio en Deus el cuerpo angelical, no corpo angelical, en el cual siempre no qual estaba, sempre el cual es llamado esteve, el ángel de Dios. o qual é chamado de o anjo de Deus ou anjo do pacto, Allí, que então ali se materializou para visitar Abraão. Ou seja, ele tomou do pó da terra, soprou e criou, formando um corpo para fazer esta visita. Outro corpo para Miguel e outro para Gabriel. lo cual muestra O que mostra-nos que que Dios visitará Deus a visitará la descendencia, a la simiente de Abraham, a descendência e semente de Abraão também de forma visível, de carne humana. vestido de carne humana. La aparición de Jesús, A aparição de Jesus aqui na terra la venida de foi Manuel a vinda de Emanuel, que traduzido é con nosotros, Deus con conosco nosotros, na forma en forma de hombre. de um homem. Emmanuel. Emanuel. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo y 14. por el- E y por San também Mateo, ali em São también Mateus habla nos que fala para que se cumpliese la escritura que dice, foi para que se cumprisse a escritura que dizia que ele seria Emanuel, Deus algunas conosco. personas hablan de Cristo, Algumas piensan pessoas acerca falam de Cristo, Cristo piensan ou que foi pensam a respeito de Cristo, um jovem carpinteiro e nada mais. pensando que foi apenas um jovem carpinteiro. Vistiéndose Porém, de un cuerpo era Deus humano, se vestindo de um corpo humano, criado por el Espíritu criado Santo pelo en el Espírito vientre Santo de la Virgen no María. ventre da Virgem Maria. Y era el pariente Ele era del o ser parente redentor do ser humano, el humano. eslabón Ele entre é o elo Dios. entre ser humano. Deus e o ser humano. Por lo tanto, Portanto, es el é mediador, o el mediador, intercesor, o el sumo intercessor, sacerdote o sumo sacerdote de Deus, en el templo no celestial, templo celestial, el que intercede o por qual nosotros intercede con por nós com o seu sangue, reconciliarnos para con nos Dios, reconciliar com y Deus. luego mantenernos E logo reconciliados con manter-nos Dios reconciliados com por Deus toda por la eternidad. toda a eternidade. Él es el único Ele que reconcilia al ser humano. é o único que reconcilia o ser humano com Deus. El día 10 del mes séptimo de cada año, Assim como o sumo sacerdote fazia de no dia expiación, 10 do 7º mês de cada ano, lá em se Israel, sacrificaba na un festa cordero da de expiación, expiação. Nesse dia se sacrificava que se o bode da había expiação. arrepentido E toda pessoa que havia se arrependido dos seus pecados, das suas faltas e dos seus erros, ficava reconciliada com Deus, porque havia se arrependido de por coração, haber pecado, havia se afligido y por se ter reconciliar pecado con Dios.
e logo ficava reconciliada com Deus. Mas a pessoa que não fazia, não ficava reconciliada com Deus, e depois, em algum momento, o juízo cairia sobre esta pessoa e ela morreria. Lá a reconciliação, como era tipo e figura do que Cristo faria pelo ser humano, se renovava anualmente essa reconciliação. Quando se lembrava o povo dos seus pecados e da expiação que se efetuava por esses pecados do povo. Alguém tinha que morrer para a pessoa ficar perdoada e reconciliada. E para ficar com o perdão e o ser humano reconciliado com Deus eternamente, Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. E aquele que não aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não fica reconciliado com Deus e, consequentemente, não viverá eternamente. A vida eterna é para aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador sob o novo pacto, sob um novo pacto. E este grande mistério da ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, São Paulo segue dizendo, aqui no versículo 51 desse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Uma transformação física para termos corpos imortais, semelhantes ao de Jesus Cristo. Isso é o que vem para os crentes em Cristo que estarão vivendo neste tempo final, que tenham nascido de novo, porque estão também as virgens prudentes da parábola das 10 virgens. As virgens insensatas não tinham azeite em suas lâmpadas, o que significa que não tinham recebido o Espírito, portanto não tinham nascido de novo, de modo que não estavam dentro do reino de Deus, embora pensassem que por terem uma religião já estavam salvas. Mas não. Se requer receber Cristo, ser batizado na água no seu nome, receber o Espírito de Cristo, que é o que produz o novo nascimento na pessoa e a coloca dentro do reino de Deus. E vou lhes mostrar também aqui, na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos diz assim, a partir do versículo 12 em diante: com alegria dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, nos livrou do poder do reino das trevas, do reino do maligno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, trasladados para o reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Não existe outra forma de redenção sob o novo pacto, senão por intermédio do sangue redentor de Cristo, no qual obtemos o perdão dos nossos pecados, porque com seu sangue nós somos limpos dos nossos pecados, são tirados de nós e são devolvidos ao originador do pecado, que foi o diabo. Segue dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. A imagem, isto é, o corpo angelical. A imagem é o Espírito Santo. Um espírito é um corpo de outra dimensão. Diz a Escritura em Hebreus, no capítulo 1, carta aos Hebreus, capítulo 1, no versículo 5 em diante, que Deus faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros
chama de fogo. y también que envía E diz também ángeles que ele envia ministradores anjos a los que serán ministradores herederos aos que de são herdeiros la salvación. da salvação. Verso 14 de ese mismo No versículo capítulo de 14 Hebreos. desse mesmo capítulo 1 da carta aos Ahora, Hebreus. Cristo dice que Él es la imagen E aqui nos diz que del Deus Cristo é a invisível, imagem el do Deus primogénito invisível. de É toda o creación. primogênito de toda a criação. La imagen de Dios. A imagem de Deus. La imagen de Dios A es el imagem de cuerpo Deus angelical, é o seu cuerpo corpo angelical. teofánico, É o corpo cuerpo teofânico, espiritual corpo de Dios, espiritual de en el Deus, cual aparecía no qual ele aparecia a todos esos hombres de para Dios todos esses desde Adão homens de Deus, hasta desde Adão Juan el Bautista. até João Batista. Cuando vieron a este Quando ángel, viram a este anjo, Jacob, quando Jacó lutou com y ele, le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. ele disse: Capítulo Não te 32 soltarei até que me de abençoe. Génesis. Capítulo Verso 32 do 24 livro do Gênesis, do versículo Y 24 em luchaba diante. Jacob con el ángel, Jacó y el lutava ángel com quería o anjo. marcharse, le dijo, O "Tengo anjo que ir". queria partir, ele disse: Tenho que ir. Le dijo, "No te Jacó soltaré respondeu: Não te hasta que soltarei no me bendigas". até que não Entonces me le pregunta, "¿Cuál abençoes. es tu nombre?". Então lhe perguntou: Qual é o teu nome? Jacó Y el ángel respondeu: dice, "No Jacó. se dirá más tu nombre O Jacob, anjo lhe sino falou: Israel, Não se dirá porque mais o has teu luchado nome con Jacó, Dios senão y has Israel, vencido. porque tens lutado com Deus e tens vencido. Y has vencido". Lutaste com Deus e com os homens e venceste. Cuando se fue el ángel, E cojeaba, depois, quando o anjo se foi, y Jacó era cocheava. mejor Mas é una melhor persona coja uma con la pessoa bendición de coxa Dios com a bênção de que una Deus persona do que uma pessoa sem sem problemas, sin la bendición de Dios. porém sem a bênção de Deus. Y E então Jacó chamou o nome daquele lugar onde ele teve essa experiência de Peniel, porque dijo, porque ele disse: "Vi Eu a vi Dios cara a cara", Deus cara a cara y fue, e a minha alma foi salva. vio a Dios Ele viu Deus cara a cara, dice cara Jacob. a cara. Y Assim nadie Jacó va a diz. contradecir. Porém, pessoa alguma contradirá Si él dijo que vio a Dios cara a o cara, que ele disse. Se ele disse que viu a Deus cara a cara e sua alma foi así salva, fue. então foi assim. Ahora, eso fue en Peniel, capítulo 32, verso 30, cuando Jacob le pone por nombre Peniel al lugar. Isso está em Gênesis capítulo 32, do versículo 30. El rostro de Dios. Vio a Ali Dios onde Jacó cara a colocou cara, por el nome de rostro. Peniel, naquele lugar que significa o rosto de Luego, en el Deus. capítulo 13 Vi del Deus libro de cara a Jueces, cara, o rosto de Deus. el padre de Depois, Sansón, no livro de Juízes, no capítulo 13, antes os pais de de haber Sansão, concebido a Sansón, antes de terem concebido vieron a un Sansão, ángel eles viram a um anjo, não sabiam que anjo era, que les dijo o qual lhes disse que teriam um filho, y le dio las e especificaciones deu-lhes de que as tenían que explicações de criarse como teriam que criar. la esse fuerza de filho. Sansón, recuerden, Recordem que a força de Sansão não era a força humana, era a força divina, quando o Espírito Santo se manifestava nele. Era o poder de Deus manifestando essa força. Manoá lhe disse: Espere, que te vou preparar um cabrito. O anjo lhe disse: Não comerei do teu pão. Se quiseres sacrificar, ofereça-o a Deus. Então ele preparou um cabrito, o trouxe, o colocou sobre a rocha, e enquanto o fogo consumia o sacrifício, o anjo subiu através do fogo. E ali foi o grande susto, tanto para Manoá como para a senhora Manoá. E souberam que era o anjo de Deus. Em palavras mais claras, Deus no seu corpo angelical. Essa é a imagem do Deus vivente. O corpo angelical de Deus, chamado anjo do pacto, ou o anjo do Senhor. O mesmo que apareceu para Moisés numa chama de fogo. O mesmo anjo que libertou o povo hebreu através daquele corpo de carne chamado Moisés. Porém, Moisés não foi quem libertou o povo hebreu, senão o anjo de Deus, mas usando um véu de carne chamado Moisés, que tinha problemas para falar. Mas o poder de Deus não tem
problema algum. Não existe algo impossível para Deus. Não importa que Moisés não pudesse falar bem. Ele pediu um ajudante e lhe trouxe problemas. O seu irmão Arão. Por isso Deus se aborreceu com Moisés, porque ele pediu um ajudante, o seu irmão, e Deus se aborreceu. 2 ou 3 vezes Deus se aborreceu com Moisés, porque Moisés, ele cria que era insuficiente para um trabalho tão grande como aquele para o qual Deus lhe enviou. E Moisés já tinha tratado numa ocasião, quando ele tinha 40 anos, sendo um militar, sendo a pessoa que seria seguramente o herdeiro do trono do faraó e facilmente poderia libertar aos hebreus. Mas Deus nos disse que não é com exército e nem com força, mas com seu espírito, diz o Senhor. Assim é como Deus realiza a obra. E a faz escolhendo uma pessoa comum e simples. E Moisés tinha muito conhecimento. E a glória seria dada a Moisés e ao seu conhecimento se Israel fosse libertado quando Moisés tinha 40 anos. Porque seria pelo poder político, por decreto de Estado. Mas tinha que ser pelo poder de Deus, porque Deus dissera no capítulo 15 de Gênesis, nos versículos 12 a 19, dizendo para Abraão da seguinte maneira, e Deus tinha que cumprir essa promessa e a glória teria que ser dada para Deus, que foi quem fez um pacto com Abraão e que não poderia falhar nessa promessa. Gênesis no capítulo 15, a partir do versículo 12 em diante, disse: Mas, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E disse a Abrão: Sabes por certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirá, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá. Na 4ª geração, vejam que Deus estabeleceu tudo até o tempo em seu programa, porque ainda não chegou ao máximo a maldade do amorreu até aqui. Esta é uma promessa que Deus tinha que cumprir. Portanto, teria que surgir todas aquelas dificuldades pelas quais José passou quando venderam. Seus irmãos o venderam para o Egito e lá Deus o abençoou. Onde José ia, prosperava, porque José é filho de bênção, o qual reflete e representa Cristo, o filho da bênção, o filho de Deus. Porque a bênção de Abraão também passaria aos gentios por intermédio de Cristo e da sua obra redentora. Há grandes bênçãos para os crentes em Cristo, sob o novo pacto. Nós estávamos falando há alguns momentos do anjo de Deus que subiu pelo fogo, lá do sacrifício, ou oferta, que Manoá tinha oferecido para Deus. E Manoá, com sua esposa, se assustaram. E ele disse à sua esposa: haveremos de morrer porque vimos Deus cara a cara. Deus havia dito para Moisés que homem algum poderia vê-lo e viver. Portanto, Manoá estava muito assustado. E sua esposa, a senhora Manoá, lhe disse: não morreremos. Pela lógica, ela já sabia que não morreria.
Então lhe disse, porque se fôssemos morrer, Deus não estaria nos dizendo que teremos um filho, porque os mortos não têm filhos, não dariam a luz. E isso consolou Manoá. Ele se tranquilizou. Então vejam o que ele disse, que tinha visto Deus. E há muitas escrituras na Bíblia que aparentemente se contradizem, mas não existe contradição alguma. Vejam, isso mesmo que lhes disse, ou que eles disseram, que viram a Deus cara a cara. No Evangelho segundo São João, no capítulo 1, a partir do versículo em diante diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, a imagem de Deus. E em palavras mais claras, Cristo no seu corpo angelical. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Cristo. Em palavras mais claras, Deus, no corpo angelical de Cristo, falou à existência toda a criação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nos versos 12 em adelante diz, 11 em adelante e desde o versículo 9 em diante diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem e que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os crentes em Cristo são feitos filhos de Deus. São criados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é uma nova criação com vida eterna, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, que a pessoa, quando nasce de seus pais, ela não nasce como um filho de Deus, ela nasce como um ser humano desta terra, com vida temporária. Porém, quando ela nasce de Cristo, por intermédio do Espírito de Cristo que produz o novo nascimento, aí é quando nasce como um filho ou como uma filha de Deus no reino de Deus. Enquanto isso, a pessoa só nasceu aqui na terra no reino das trevas. E Cristo a tira do reino das trevas, por meio do novo nascimento, nascendo no reino de Cristo. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, o anjo do pacto se fez carne. Deus, com seu corpo angelical, se fez carne, se vestiu de um corpo de carne, para visitar o seu povo Israel, e consequentemente visitar a raça humana. Agora vejamos o que segue dizendo. Aqui no versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
Agora aqui nos diz que Deus jamais foi visto por alguém. E Jacó diz que viu a Deus cara a cara. Manoá diz que viu a Deus cara a cara também. E aqui no Evangelho segundo São João diz que jamais alguém viu a Deus. Porém diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou, este o declarou. Deus se revelou ao ser humano, desde Adão até aqui, por intermédio do seu corpo angelical, que é Cristo, no seu corpo angelical, seu corpo teofânico. É por isso que Cristo disse no capítulo 8, versículos 56 ao 58, de São João, numa discussão que houve, porque as pessoas estavam sempre discutindo com Cristo. E quando não estavam discutindo, estavam buscando-o para discutir. Assim, algumas pessoas diziam, se isto é de Deus, todo mundo receberá. Mas vejam, nem todo mundo recebeu a Cristo. Um grupo muito pequeno recebeu. Porque há uma luta entre o reino das trevas e o reino de Deus, o reino de Cristo. E o reino das trevas, que pertence ao diabo, que é o príncipe dos ares, é o príncipe do reino das trevas que domina o mundo e luta para que o reino de Cristo não tenha êxito no programa divino. E lá mesmo no Gênesis foi uma luta do reino das trevas, utilizando o diabo, a serpente, para destruir a vida de Adão e Eva, para tirar-lhes a vida eterna. E esse foi o primeiro crime, o maior crime que foi cometido neste planeta Terra, porque tirou a vida eterna de toda a descendência que viria de Adão. Lhe tirou a vida eterna e somente restou vida temporária, e uma vida temporária agonizante, que quando chega a uma certa idade, a pessoa já não tem mais com que viver. E se não fez os acertos com aquele que tem a vida eterna, através do qual Deus nos deu a vida eterna, conforme nos diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13, onde diz que Deus nos deu a vida eterna. E as pessoas perguntam, onde está? Na árvore da vida. Onde está? Qual é a árvore da vida? É Cristo. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, quem não tem Cristo, não tem vida. Ou seja, não tem vida eterna. O que a pessoa tem é vida temporária que vai terminar. E se a pessoa não se alista e termina a vida temporária, fica sem receber a vida eterna. E nos diz que aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna. Portanto, é uma bênção e privilégio ser crente em Cristo. Isso é o que nos dá a paz interior, a paz da alma. Esse é o maior seguro que um ser humano pode obter. E somente Jesus Cristo o tem para aqueles que o recebem como seu Salvador. Naquela discussão que houve entre os judeus com Cristo, vejam o que sucedeu no capítulo 8 de São João, do versículo 56. E daí em diante diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu, e se alegrou. Os judeus, pois, lhe disseram: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Porque não tinha 50 anos ainda. Seu corpo físico, aqui na terra. E como ele veria a Abraão que viveu centenas de anos antes de Jesus?
Jesus disse-lhes, no versículo 58, na verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E não disse nos dias de Abraão, mas disse antes que Abraão existisse, eu sou. E como Jesus Cristo podia ser antes de Abraão? É porque ele é o anjo do pacto que estava prometido que viria. Porque o anjo do pacto é o corpo angelical de Deus, no qual Deus aparecia para os profetas. Quando aparecia o anjo do pacto e falava com eles, eles diziam que Deus tinha lhes aparecido, que falaram com Deus. E quando apareceu para Moisés na sarça ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo, o anjo lhe disse, eu sou Deus de teu pai, de Amirão, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E era o anjo do pacto, era Deus falando por meio do seu anjo, do seu corpo angelical, que é a imagem do Deus vivo. A imagem que era visível, mas noutra dimensão. E que nos profetas, sendo eles profetas, e têm as duas consciências juntas, eles podem ver em outra dimensão. Vejam o que nos diz no capítulo 3 de Malaquias, do versículo 1 em diante, disse, eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Esse foi João, o Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E subitamente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o anjo do pacto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é que viria depois de João Batista? O Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, no seu corpo e com o seu corpo angelical, dentro de um corpo de carne chamado Jesus. Tão simples assim. Isso era a vinda do Senhor para aqueles dias, a qual João estava preparando o povo para que o recebesse. E um pequeno grupo foi quem o recebeu. E estava prometido aqui na Bíblia. Ou seja, que nem todos creem no cumprimento do que Deus prometeu. Enquanto não se cumpriu, muitos dizem, sim, eu creio nisto, aí está. Mas quando se cumpre, é o momento da pessoa se parar firme e dizer, aqui está na Escritura, e aqui está se cumprindo, eu creio nisso. Porém, isso vem por revelação divina. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Assim Cristo perguntou para os seus discípulos. E seus discípulos começaram a lhe dizer, alguns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és algum dos profetas e que ressuscitou. E Cristo perguntou-lhes, e vós? Quem dizeis que sou? São Mateus capítulo 16, do versículo 3 em diante. Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou nem carne nem sangue. Porque os seminários e os líderes religiosos daquele tempo não ensinavam que Jesus era o Cristo, o Messias. E eles estavam esperando por ele. Mas Pedro, por revelação de cima, por revelação do céu do Pai Celestial, recebeu o conhecimento de que esse era o Cristo, Filho de Deus, o Messias. E Cristo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não te revelou nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. E para conhecer o cumprimento das profecias, a revelação tem que vir do céu e impactar a alma e o espírito da pessoa, para que sejam abertos seus olhos espirituais e possa ver que isso é o que foi prometido para o tempo em que a pessoa está vivendo. Se não for assim, nunca o verá. Por isso Cristo lhes dizia, cegos, guias de cegos. E eram pessoas importantes e bem preparadas teologicamente. Mas não é questão de uma preparação teológica, é assunto
de receber a revelação da parte de Deus. Ninguém conheceu, disse Cristo, no capítulo 11 de São Mateus, no versículo 25 em diante. São Mateus capítulo 11, do versículo 25 em diante, disse: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, que isso não é por conhecimento próprio da pessoa, para que conheça quem é Jesus Cristo. Nem quais são as profecias que estão se cumprindo para o tempo em que a pessoa vive e que são de importância para o indivíduo e para o cristianismo. Numa outra ocasião, Cristo disse algo muito importante. Isso está no capítulo 13, versículo 11 de São Mateus. Eu já havia lido São Mateus capítulo 11, verso 25 e daí em diante. E agora no capítulo 13 de São Mateus, a partir do versículo 10 em diante. E aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Isso foi depois da parábola do semeador. E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A algumas pessoas é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, o que Deus está realizando no tempo em que a pessoa vive. E para outras pessoas não lhes é dada. Para o trigo é dado a conhecer esses mistérios, mas para o joio, não. Isso em palavras mais claras. Recordem que o joio representa os filhos do mal. Assim Cristo disse. Isso que dizem que todos são filhos de Deus, isto Cristo não certifica. Porque está Cristo e está Satanás, que é o inimigo de Cristo. E há filhos de Deus e há filhos do mal. Cristo disse assim. E ele os representou no trigo e no joio. Essas duas classes de pessoas que há. Somente há duas classes. E ninguém poderá misturá-las. Embora se misturaram, mas para Cristo, veja, Ele conhece quem são. Recordem do que Cristo... Recordem que Cristo era tão franco que Ele dizia a algumas pessoas: vós sois filhos do diabo. E essa é uma palavra dura. Porém, era a verdade. E a verdade não se pode colocar açúcar para adoçá-la. E nesse mesmo capítulo 13 de São Mateus, agora no versículo 16, ele diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, que aquele que vê e ouve, vê e entende, então deve estar agradecido, porque é uma pessoa bem-aventurada. O importante é que você seja bem-aventurado, que você veja. E se está com os que não são benditos, daqueles que não podem ver,
E se quiser ficar com aqueles que não querem ver, isso é lá com você. Se quer fechar seus olhos para a verdade divina, pois que os feche. Cada pessoa tem o livre arbítrio. Porque na verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Desejaram ver a vinda do Messias e não a viram. Desejaram ouvir o Messias pregando. Desejaram ver sua vinda, a vinda do anjo do pacto, a vinda de Deus em carne. Não a viram. E os discípulos, os pescadores, pessoas simples, agricultores, carpinteiros, e o próprio Jesus era carpinteiro. Deus, num corpo de carne, vindo de uma forma simples, como um jovem carpinteiro, um trabalhador na construção, mas era Deus. Nicodemos lhe disse no capítulo 3 de São João, sabemos, e quando disse sabemos, Nicodemos e o concílio do Sinédrio sabiam. Ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Porém, economicamente, religiosamente e assim por diante, não lhes convinha, porque perderiam o posto todos aqueles que se unissem a Jesus. Cristo não lhes prometeu que permaneceriam no posto que tinham. Disse, se alguém quiser seguir após mim, tome sua cruz e siga-me. Não lhe oferece um caminho de rosas. O caminho de rosas será no milênio, no reino do Messias. E no capítulo 8 de Romanos, São Paulo nos diz, se sofrermos com ele, reinaremos com ele. Os sofrimentos temporários que passamos não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de manifestar-se. Mas primeiro se passa pela etapa de sofrimento de prova. Porque quando as coisas estão boas, todo mundo diz, eu creio, eu creio. Mas quando vem um momento difícil, o aperto, vejam bem, Cristo tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, mais 70. E quando lhes disse, quem não coma minha carne e beba o meu sangue não tem vida permanecente em si. Não entenderam e foram embora. A multidão que havia comido os pães e peixes também se foram. E logo os 70. E depois os 12 que ficaram disseram, duro esse discurso, essa palavra. Quem poderá escutá-la e recebê-la? E Jesus lhes disse, não quereis vós ir também? Porque isso é como que querem ir. Ou tu acertas o teu discurso, ou, quem sabe, tenhamos que ir. Porém, Pedro disse, e a quem iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. O importante é saber e receber a palavra de vida eterna, a palavra de Deus, para o tempo em que a pessoa vive, porque aí é onde Deus está se manifestando, aí é onde Deus está cumprindo o que Ele prometeu para o tempo em que a pessoa vive. E são bem-aventuradas aquelas pessoas que podem ouvir, podem ver e ouvir o que desejaram muitas pessoas verem e ouvir, os profetas e justos do passado. Nós estávamos lendo aqui onde ainda lhes devo uma parte da Escritura, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Recordem o que Cristo disse. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus, a palavra de Deus para o tempo em que corresponda a essa pessoa viver. E ele disse também, em São João, no capítulo 8, versículo 47 em diante, e em São João, capítulo 10, do versículo 27 em diante, ele disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. As ovelhas são os crentes em Cristo, que o receberiam como seu único e suficiente Salvador.
Portanto, estas são as pessoas que escutam o Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce na sua alma. O recebem como Salvador, são batizadas na água no seu nome. Cristo as batiza com Espírito Santo e fogo e produz o novo nascimento nessas pessoas. E assim, elas ficam dentro do reino de Cristo, seladas com o Espírito Santo, para o dia e até o dia da redenção do corpo, no dia da transformação dos vivos e da ressurreição dos mortos em Cristo, e que é um grande mistério. Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde estava lhes dizendo: eis aqui vos digo o mistério. Do versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, esta transformação, quando vier, nos dará um corpo novo, jovem, eterno, glorificado e imortal, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Corpo que está tão jovem como quando subiu ao céu. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta final é a mensagem final de Deus, a mensagem final de Cristo para a sua igreja. E é esta que nos prepara para a nossa transformação, nos dá a fé para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como a revelação divina da mensagem do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça, nos dá a fé para recebermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, pois nos mostra a primeira vinda de Cristo como estava profetizada, e nos mostra a morte de Cristo como sacrifício da expiação por todos nós, para a nossa reconciliação com Deus, e nos dá essa fé para recebê-lo como o nosso único e suficiente Salvador e para obtermos a salvação e a vida eterna. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, vestidos de um corpo imortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nunca mais morreremos. Seremos eternos, imortais e jovens para toda a eternidade. A fonte da juventude é Cristo. Assim, fomos criados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para as boas obras, para que as obras de Deus sejam manifestadas em todos nós, e todo o programa e as leis do reino celestial sejam manifestadas em nós e cumpridas por nós. As leis divinas estão escritas aqui, não em pedras terrenas, mas nas tábuas de pedra do nosso coração, que já não são mais de pedra, são de carne. Aí está gravado o novo pacto, gravado pela mão divina, através do seu Espírito Santo, para servirmos a Deus com toda a nossa alma, lhe amando com todo o nosso coração e lhe servindo todos os dias da nossa vida, realizando as boas obras para as quais fomos criados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o qual é o segundo Adão. E nós, os filhos do segundo Adão e da segunda Eva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu e você fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Portanto, faça as obras daquele que nos enviou a esta terra. As obras de Deus
que sejam vistas manifestadas em você e em mim. Que todos continuem passando uma tarde feliz, um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Conosco, novamente, aqui, o reverendo Porfírio Tilleria, para continuar. Por aqui. Está por aqui. E eu estendo a minha saudação à senhora Lorena Galiano, da família For Life. Não mencionei seu nome há alguns momentos, mas o menciono agora. Minha saudação e que Deus lhe abençoe grandemente e lhes prospere em seu negócio. Lhes prospere espiritualmente, junto com sua família, materialmente e, sobretudo, espiritualmente. E estendo minhas saudações a seu esposo e a toda a família, e a família da For Life, que está com você também. E a que está em todo o Paraguai, com sua permissão.